Fala Pimpolhos do oitavo ano, aqui quem fala é o professor Leonardo. Hoje nós vamos falar sobre os impactos da Revolução Industrial no mundo do trabalho. Já que iniciando que a partir do segundo livro, do segundo bimestre, né? Nas aulas passadas nós já falamos sobre a questão da Revolução Industrial e como isso modificou completamente as relações dos seres humanos, né? Como nós lidamos uns com os outros e com o próprio modo de vida que nós conhecíamos, né? Nesse momento, uma outra estrutura social começa a vigorar no mundo, né? Então a gente vai fazer uma breve leitura e fazer um comentário em cima dos pontos, ok? Vamos lá, página 22. Quando estudamos sobre a Revolução Industrial, observamos como este evento alterou completamente o modo de vida das pessoas que viveram naquele período. A industrialização gerou grandes riquezas para os donos das fábricas, enquanto a maioria da população permaneceu na pobreza durante certo período de tempo. Não um certo período, até hoje, basicamente, né? Na medida em que a política dos cercamentos de terra se consolidava, milhares de trabalhadores rurais se deslocavam para áreas urbanas em busca do trabalho. Ao chegarem nas cidades, esses trabalhadores tinham como única opção o trabalho exaustivo das fábricas e a troca de baixos salários. Esta situação de dualidade resultou em transformações tão importantes quanto os avanços tecnológicos. Então, aqui nós vamos falar basicamente de 3 pontos, certo? E eu quero que vocês façam uma leitura específica posteriormente para a gente fazer uma discussão sobre o dia 8 de março e a importância da mulher, né, aqui na página 23, dentro desse processo. Nós vamos primeiro falar da precarização do trabalho e falar sobre os movimentos operários, basicamente esses 2 pontos que entram o ludismo e o cartismo, ok? Vamos lá ver como é que ficou a questão do trabalho. A mecanização do processo das fábricas alterou a relação de trabalho vigente. Antes da Revolução Industrial, o trabalhador era responsável pelo direito pela produção, através de um sistema artesanal ou domínio de seu tempo de trabalho, que incluía também momentos de lazer. Basicamente é o seguinte: nesse processo de Revolução Industrial, o dono da fábrica ele é dono de chamados meios de produção. Então, o que são esses meios de produção? É a fábrica, são as máquinas. Então o trabalhador agora ele é obrigado a vender não mais um produto, ele é obrigado agora a vender o chamado força de trabalho. Essa força de trabalho, ela não é o mesmo lucro que ele receberia fazendo o próprio produto. Por quê? Porque ele não tem como fazer esse produto sozinho, porque o dono dos instrumentos é outro. Mas o dono da fábrica está ganhando um lucro, dinheiro em cima do trabalho do trabalhador que vive uma situação de jornadas trabalhadas, por exemplo, nesse período que chegavam a 15 horas diárias, né? Ou seja, exaustivo ao extremo, né? E isso foi levando a uma tentativa de conscientização desses trabalhadores dentro desse período. Dentro dessa questão de abuso, né, de precariedade de trabalho, vai acontecer alguns movimentos que vão ser os precursores do chamado movimento operário, dos movimentos operários, que vão ser a união dos trabalhadores em prol de terem benefícios reais trabalhistas. O primeiro é o chamado ludismo. O movimento recebeu esse nome em homenagem a Ned Ludd, um dos líderes dos movimentos. Eles invadiam fábricas, destruíam as máquinas, né? Eles eram chamados também os quebradores de máquinas. Por quê? Porque eles, na surdina, quebravam as máquinas para darem prejuízo aos seus patrões, né? Então esse movimento ludista de 1811, ele vai ser um dos primeiros movimentos de retaliação aí dos trabalhadores. Um outro ponto importante são as trade unions. O que são as trade unions? É o anterior ao chamado sindicato. São uma aglomeração de trabalhadores que tentavam lutar pelos seus direitos. O que é o sindicato? O sindicato é a união dos trabalhadores de uma mesma categoria para reivindicar os seus direitos trabalhistas, ok? E por fim nós temos o chamado cartismo,
né, de 1830 a 1840. Por outro lado, foi um movimento que ocorreu algumas décadas depois, às vésperas da segunda Revolução Industrial. Mediante tantos problemas presentes no cotidiano dos trabalhadores, o movimento cartista foi um dos primeiros a reivindicar a participação política dos trabalhadores. Por que existe esse nome? Eles fizeram a chamada Carta do Povo. O cartismo exigia a redução da jornada de trabalho e melhoria das condições de trabalho. Além disso, documentos solicitava a distribuição do voto censitário do voto censitário pelo sufrágio universal, ou seja, todos poderem votar, a instituição do voto secreto e a remuneração parlamentar. Ok, galerinha? Então esse é um backgroundzinho que a gente fez sobre o impacto, né, dessa revolução industrial no mundo. Como atividade, eu quero que vocês façam da página 25 até a página 28. Até a próxima, pimpolhos.